turminha do 5º ano, vamos iniciar nossa aula de Geografia, página 16 a 21, certo? E hoje nós vamos falar sobre os problemas ambientais no cotidiano das cidades. Então, já aí na página 16, ele traz uma imagem, né, de uma cidade. Vocês vão observar essa imagem mais detalhadamente e responder aí as questões, certo? Vão refletir sobre os problemas apresentados aí na imagem, que são os mesmos que nós vamos discutir agora na aula, certo? Então, ele fala aí sobre os principais problemas ambientais urbanos, né? Geralmente, os problemas ambientais nas cidades, eles estão relacionados ao crescimento urbano acelerado, concentração populacional e falta de infraestrutura. Esses problemas tornam-se mais críticos quando não há planejamento nem gestão pública no espaço urbano e quando não ocorre a participação dos cidadãos. Então, cidades que têm um crescimento urbano muito acelerado, né? Muitas pessoas vindo morar em uma determinada cidade, então vai crescendo a área urbana, né? Questão de construção de casas, enfim. Isso aí até nós já comentamos nas aulas anteriores, né? Quando nós falamos sobre a cidade planejada, né? E crescimento espontâneo. Então, assim, quando uma determinada população concentra-se em uma área da cidade, né? E quando não tem uma estrutura para receber essas pessoas, para suportar esse crescimento, né? Então, entre os principais problemas ambientais urbanos, nós podemos citar a poluição das águas, do ar e do solo, deslizamentos de terra, né? E ilhas de calor. Aí tem um quadro aí que ele vai falar sobre a poluição, certo? Na página 17. Então, ele diz que poluição é a degradação ou diminuição da qualidade ambiental resultante de atividades que podem prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar dos seres humanos e também afetar animais e plantas. Aí, nós temos 3 imagens, né, que retratam problemas de poluição, né? São problemas enfrentados por algumas cidades, né, principalmente cidades grandes, né, cidades maiores, que recebem uma quantidade maior de pessoas, né, que abriga uma quantidade grande de pessoas. Então, mostra aí alguns tipos de poluição, né, no espaço urbano. A primeira, nós vemos que tem umas moradias aí, não tem rede de esgoto, né, a água suja, os dejetos são lançados diretamente no rio, então aí vai acontecer o que? A poluição da água, certo? Além de que essa falta de rede de esgoto pode ocasionar também doenças, né, para os moradores da região. Na segunda imagem, nós temos o exemplo de poluição do solo, em que o terreno baldio é usado como depósito de lixo, né? Então, isso aí é bem comum a gente ver, né? Áreas, terrenos baldios ou áreas que não são construídas, né? Ser ocupada por lixo, né? Ser usada por moradores como se fosse um lixão. Então, ali vai gerar a poluição do solo, tá? E a terceira imagem, ela mostra a poluição do ar, né, que é causada por alguns gases tóxicos emitidos pelas indústrias. Essa poluição do ar, ela acontece não só através das indústrias, mas um exemplo disso também é o grande fluxo de automóveis, né, que contribui com essa poluição também. Além de contribuir para quando ele falou lá no início das ilhas de calor, né? Então, contribui também para aumentar o calor. Mas, enfim, a gente vai falar isso daqui a pouco. Muitas cidades também sofrem com enchentes no período chuvoso, né? Geralmente, a concentração de construção, a canalização dos rios e a pavimentação das ruas impede que haja solo suficientemente livre para absorver a água da chuva. Então, foi construído, né, em uma área
que antes servia como um terreno de absorção para essa água, né? As ruas, mesmo construídas, que antes eram de terra, hoje estão calçadas ou asfaltadas. Então, tudo isso impede que o solo absorva essa água. Então, essa água tem que ir para algum lugar, né? E acaba gerando as enchentes. Isso provoca transbordamento de rios e córregos e, consequentemente, a inundação dos centros urbanos. Este problema também pode ocorrer se a tubulação dos bueiros estiver com lixo e outros resíduos que impeçam a passagem da água. Aqui tem a imagem de um bueiro, né, que serve justamente, né, para que essa água não acumule, né, e que não cause a enchente. Porém, esses bueiros, normalmente eles são entupidos por lixo, porque a própria população, né, não cuida, não tem esse cuidado de manter livre, né? Os deslizamentos de terra ocorrem comumente quando a vegetação das encostas dos morros é retirada para a construção de moradias, por exemplo. Com isso, durante as chuvas fortes, o solo encharca e as encostas deslizam, afastando as habitações. Tudo isso provoca muitos prejuízos materiais para os moradores e os coloca sob risco de morte. Quantas vezes nós não já vimos, né, na televisão, notícias com relação a deslizamento, né? Pessoas que perderam tudo, pessoas que perderam inclusive a vida. Então isso acontece, né, quando fala desse crescimento acelerado e tudo mais. Então algumas pessoas constroem suas casas em morros, né? Retira a vegetação, então o solo ele fica exposto, né? Absorve muita água, fica encharcado e acaba deslizando. É o que vai causar aí os deslizamentos, certo? Na página 19, ele vai falar aí sobre as ilhas de calor, né? Quem vive nos grandes centros urbanos convive com um fenômeno climático conhecido como ilha de calor. A ocorrência desse fenômeno deve-se à concentração urbana. São muitas pessoas, muitos veículos, muitas construções, né? Aliada à pavimentação do solo e poucas áreas verdes. Então, o solo, quando ele é pavimentado, né, passa o calçamento ou é asfaltado, então aquilo ali contribui para aumentar o calor, porque os reflexos, os raios solares vêm, né, não é absorvido, ele vai refletir, então vai tornar mais quente. Essa situação faz com que haja uma maior retenção de calor e, portanto, o aumento da temperatura, tornando os centros urbanos mais quentes, certo? Aí ele traz uma ilustração que fala aí da ilha de calor, né? Ele começa aqui da área rural. Então, a área rural, ela tem uma concentração menor de pessoas, construções, veículos, tem mais área verde, né? As ruas não são pavimentadas, então, a calor, né, é menor. Aqui está marcando 28, né? Aí vem, subúrbio, área urbana. Na área urbana, onde está a concentração maior, ela chega a 32, né? E depois, né, vai baixando de novo quando sai da área urbana e passa de novo para a área rural. Então, a área urbana ela vai concentrar uma maior quantidade de pessoas, né, como já foi falado, e isso tudo contribui para que o calor aumente, certo? Então, isso aí que a gente chama de ilha de calor. Lá no finalzinho da página 19, ele traz um pequeno texto, né, que fala sobre a reportagem de águas urbanas. Vocês vão ler esse texto, né, responder aí as questões A, B e C da página 20. Na página 20 tem um texto, né, que fala aí sobre 92% do mundo respira ar poluído. Então, vocês vão ler e responder as questões aqui, certo? Da página 21.
Leiam com atenção para quando forem responder, né, vocês compreenderem bem o que o texto quis passar, né? É um exercício aí de interpretação textual, tá bom? Aí a terceira questão, ele traz uma imagem de um alagamento em São Paulo, certo? Vocês vão observar as imagens aí, vai observar essa imagem e de acordo com o que foi falado aqui, o que você lê, né, no livro, você vai colocar verdadeiro ou falso nas afirmações, certo? V para verdadeiro e F para falso. Então é só ler as afirmações e analisar aí, né, se a informação é falsa ou verdadeira. Releiam o conteúdo aí a partir da página 16, marque se que você não entendeu, faz um X ou passa um traço, né? O que é que você não entendeu, que aí é só você entrar em contato e tirar a sua dúvida, tá bom? Façam as atividades com atenção, se concentrem na hora das tarefas e qualquer dúvida é só entrar em contato. Bons estudos, até a nossa próxima aula.